Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter um momento bem amoroso aqui, né? Eu vou falar um pouquinho de biologia molecular e afetividade, ou seja, o que a ciência está falando hoje sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções e as correlações até com saúde. Como isso pode alterar o nosso DNA. Então as pesquisas hoje já estão bem mais adiantadas e tem muita coisa nova e muita coisa bonita para a gente entender como é que é essa correlação, tá bom? Então vamos lá nessa jornada, né, da história de amor entre os sentimentos e o DNA. Eu quero começar aqui uma história lá do livro da monja Coen, é uma história muito bonita, que fala que já nos últimos dias de vida, a abadesa, que é uma alta hierarquia, né, do budismo, recebeu uma noviça, que estava começando, uma noviça estrangeira. A abadesa só falava japonês e a noviça não falava japonês, né? E a abadesa disse: escreva-me uma poesia demonstrando sua compreensão da vida. E ela solicitou, né, no seu leito hospitalar, ali, já nos últimos momentos de vida. E no dia seguinte, a noviça, toda assim, prestativa, né, levou os 3 poemas e a superior ouviu a tradução feita por uma japonesa em silêncio, sem comentar. Como é próprio e respeitoso, né, dos japoneses, das culturas orientais, elas têm uma maneira diferente de nós aqui ocidentais de fazer assim essa expressão, né, respeitosa. Então a noviça, né, ficou ansiosa porque a abadesa não falou nada, né? Então a noviça perguntou assim: mas como devo praticar? Quais são as suas orientações, né? Como é que eu faço, né? E a superiora, então, se vendo diante dessa situação de ter que dar alguma palavra, alguma resposta, ela disse: tudo depende do seu coração. E se eu perguntasse para vocês, né, tudo depende do seu coração, eu falaria assim, né, como ocidental, tudo depende da sua intenção, tudo depende do amor que você colocar nas coisas, né? E para eles não é igual, é um pouco diferente. Então, para começar, né, o próprio caractere coração em japonês, ele pode ser pronunciado como um kokoro, né, um conjunto de caracteres que tem um sentido mais amplo. E eu fui na internet, porque eu não sei nada de japonês, ainda mais a escrita, e aí eu peguei o caractere, o kokoro, né, coração em japonês. E aí, se eu falasse assim para você, faça o caractere coração, provavelmente a gente faria uns risquinhos aqui, né, desenharia, mas isso aqui tem um significado tão amplo e tão grande que até a ordem como isso aqui é feito tem o seu significado. Se vocês perceberem, aqui é mais fino, aqui é mais largo, mostrando que isso foi feito com um pincel e o pincel fez assim, uma forçadinha aqui no papel, né? E ficou mais gordinho embaixo do que em cima. Tudo isso tem um significado. E a ordem, né, é essa daqui, né? Primeiro tem que fazer esse traço, depois esse traço, depois esse e depois esse. Quer dizer, como é diferente, né, de nós ocidentais, somos assim, muito, né, não vou falar práticos, mas assim, muito superficiais talvez, em determinadas coisas, né? E o japonês, ele coloca significado. Então, o significado dessa história, né, do significado do coração, quer dizer a mente e o espírito, para eles. E dizendo que o espírito e o corpo não são coisas distintas. A gente não pode separar. E nós separamos. Nós vivemos na dualidade, nós vivemos na separação. E não somos o que somos em todos os lugares, na nossa casa, no trabalho, né? E aqui, né, o que a abadesa quis dizer para a noviça
é que precisa ter equilíbrio e não ter dualidade, né? Não viver na dualidade, que a busca desse equilíbrio, dessa coexistência entre mente e espírito é importante, ela se faz necessária se você quiser ter sucesso, né, na sua vida. E é bem bonito isso. Então está no livro, lá está um pouco diferente, porque é contado pela monja, né? E aqui eu estou colocando com as minhas palavras 108 contos e parábolas da monja Tânia. Achei bem bonito e apropriado para o início da nossa aula aqui hoje, porque nós que vivemos na dualidade também vivemos na doença. Tá? Então, é uma antiga suspeita de que os nossos estados emocionais podem influenciar nos estados de adoecimento. É uma antiga suspeita. Já desde os tempos antigos, explorando a interação entre o corpo e a mente, Galeno ele já observava que as mulheres melancólicas elas eram mais suscetíveis ao câncer de mama que as mulheres otimistas. Então existia alguma correlação ali que ele já observou. E nós, né, quando éramos estudantes, eu, né, há muito tempo atrás, entrei na universidade em 1985, eu aprendi que existia um eixo chamado eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Tá? E hoje esse eixo mudou de nome. Esse eixo agora, ele não é mais o HPA, ele é o psiconeuroendócrino imune. Quer dizer, os nossos sentimentos, emoções, elas podem influenciar as questões hormonais que afetam a nossa imunidade. Então hoje isso já se ampliou bastante, né? E a gente já tem uma outra visão sobre esse assunto. Então, a literatura fala que existe uma relação entre sentimentos e aparecimento de doenças. A gente sabe que as emoções estão envolvidas na progressão de várias doenças, né? Como câncer, HIV, né? A AIDS, né? Porque às vezes a pessoa tem o vírus, mas não manifesta a doença. Doenças cardiovasculares e vários outros transtornos, como os transtornos autoimunes. Só que a gente conhece muito pouco ainda sobre isso e sabemos mais sobre a influência dos afetos negativos do que sobre os positivos. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que isso está relacionado à diminuição de produção de anticorpos e modificação da imunidade. Tá? Até doenças como diabetes tipo 2 e mortalidade estão envolvidas aí com essa questão. Outras observações que a ciência fez é que a diminuição dos estados de saúde dos indivíduos, elas podem mudar o nível de felicidade. E pessoas que reclamam muito também têm, na verdade, menos saúde, aqueles reclamadores, né? E recentemente, em 2006, já se diz que pessoas que têm distúrbio bipolar têm mais risco de câncer. Tá? Os artigos estão aí. Então, o alto relato de saúde precária, pessoas que oscilam de humor, essas pessoas estão mais suscetíveis a doenças. E, atualmente, nós sabemos que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas deixam marcas, que são marcas químicas, conhecidas por marcas epigenéticas, por exemplo, através da metilação do DNA, no nosso genoma. Então, nós nascemos com o genoma, né, e podemos modular esse genoma através das nossas experiências. E isso, de certa forma, no sentido da adaptação do indivíduo ao meio que ele vive, é importante. Porque imagine assim um indivíduo que foi para a guerra do Vietnã e lá ele não podia dormir, então ele deixou uma marca no DNA, então ele volta da guerra com uma doença chamada estresse pós-traumático e com marcas químicas no seu DNA, dizendo para ele que ele não pode dormir, né? E ele volta com alterações epigenéticas. Então nós, através do nosso comportamento, através das nossas ações, do nosso estilo de vida,
nós deixamos marcas no nosso genoma. E essas marcas, elas podem ser transmitidas para as próximas gerações, sempre no sentido de adaptar melhor a próxima geração ao novo meio, tá? Então é bem interessante, tem uns relatos interessantes da ciência que mostram isso. Então esses microcrustáceos aqui são Daphnia, elas quando estão expostas a predadores, elas fazem desenvolver espinhos para dar a elas mais assim proteção, né? E mesmo que eu pegar os ovos de uma Daphnia que um dia foi exposta e desenvolveu espinhos e fizer crescer num aquário que não tem predadores, mesmo assim nascerão com espinhos. Tem um relato também que foi feito com macacos, que é bem interessante, que alguns macacos foram levados da África para uma ilha e viveram lá durante muitas gerações. E eles nunca tiveram contato, esses macacos que nasceram, né, nos anos que se sucederam aos primeiros que chegaram lá, eles nunca tiveram contato com o leopardo. No entanto, quando você coloca o áudio do grito do macaco, avisando que existe o leopardo ali, esses macacos, eles têm o mesmo comportamento que os macacos africanos, que fogem para não serem comidos dos leopardos. Tá? Então é bem interessante como é que essas coisas são. Então hoje existe um novo campo da genética que afirma que herdamos não só o DNA, mas as experiências dos nossos antepassados através do DNA. Não das letrinhas, mas da epigenética, do epigenoma que eles chamam, né? Então é bem interessante isso. Então quer dizer que as nossas ações de destempero, né, vamos assim dizer, hoje nós temos uma alimentação que é absolutamente muito diferente da alimentação dos nossos antepassados, né? Hábitos como uso de bebida, uso de drogas e outros, né? E não só isso, vai impactar também o nosso genoma, né? O nosso epigenoma, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, emoções, o nosso estilo de vida, aquilo que nós somos todos os dias. E é interessante porque tem um artigo que é de 2006 dizendo que nós herdamos o que os nossos avós comeram. E isso daí está manifesto na cor da pelagem dos ratos. Olha que interessante. Quer dizer, a alimentação dos meus avós pode influenciar na minha condição atual hoje, nos riscos que nós temos de doenças e etc. Os artigos já estão falando isso. Então, como é que funciona essa história? Eu aqui representei somente uma fita do DNA e um local, né, um lugar de regulação da expressão dos genes, tá? Um box de regulação, um cat box, né, que deve ser reconhecido por um fator de transcrição. Gente, um fator de transcrição é qualquer estrutura que entre em contato com o nosso DNA fazendo regulação, tá? Então, geralmente são hormônios, né, esteroides, vitamina D é fator de transcrição, vitamina A, tá? Então, esses fatores de transcrição, eles são absorvidos principalmente através da nossa alimentação ou da expressão hormonal que nós temos, tá? E eles entrando em contato com uma determinado box de regulação que fica antes dos genes, um pouquinho antes, eles vão fazer essa ligação e fazer a transcrição desses genes, tá? Então, os nossos pensamentos, os nossos excessos, alimentos, drogas, mágoas, experiências, elas podem impactar o nosso epigenoma, fazendo com que marcas químicas sejam colocadas. Aqui eu estou representando metilação do DNA, tá? Nas ilhas CPGs, né? Onde tem CG, no C forma uma marca química aqui de um CH3, tá? Então, o fator de transcrição, ele pode tentar encontrar aqui o meu catbox, mas ele não consegue encontrar, porque fisicamente isso aqui está ocupado, tá?
Então, o fator de transcrição não consegue fazer a transcrição dos genes. Ao contrário, quando isso aqui está livre, esse fator de transcrição desencadeia a atividade normal daquele gene, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como é que é isso. Então, imagine que o nosso DNA, formado por 3 bilhões de pares de base, empacotado em proteínas histonas, aqui dispostos em alças, estão dentro do núcleo da célula, formando aproximadamente quase 2 metros de DNA enrolado dentro de cada uma das nossas células, tá? Com genes ali dentro e regiões que não são genes, regiões reguladoras, né? Então, quando o nosso DNA está exposto, né, ele está acessível para que os fatores de transcrição possam fazer a transcrição dos genes. Então, são proteínas específicas. As próprias proteínas histonas que fazem o empacotamento desse DNA, que são essas amarelinhas aqui, têm caudas também sujeitas a um controle epigenético. Na verdade, aqui, né, a metilação é na proteína, não é no DNA, é na proteína. E aí essas proteínas podem estar mais presas ou mais soltas aqui, fazendo empacotamento maior ou menor, expondo regiões para que elas tenham mais acesso, os fatores de transcrição tenham mais acesso ou menos acesso. Até o nosso hábito alimentar ele é importante na regulação da expressão de genes. Então, vou dar como exemplo aqui a regulação de uma proteína, que é a JMJ-DNA, que é uma proteína que está relacionada à hipóxia, ela é regulada pela HIF-1-alfa, que é o maior fator de hipóxia do nosso corpo, e dentro tem um núcleo catalítico que tem um ferro mais 2 lá dentro, que faz a atividade dessa enzima. É uma ferro 2 oxoglutarato, tá? Então tem um ferro aqui dentro e a enzima fica ativa com a atividade desse ferro aqui no sítio ativo, tá? Quando a gente fuma, a gente traz níquel para dentro do corpo e possivelmente a inatividade da enzima, porque o níquel mais 2 ele tem 3 vezes mais afinidade com o núcleo catalítico da enzima do que o ferro. Então essa enzima perde atividade. Então olha a ação do tabagismo, né? Por uma exposição, né? Pessoas que trabalham com níquel, com niquelados, com soldas, né? Também estão sujeitas a isso. E isso está relacionado com várias coisas, tá? Principalmente câncer, resposta à hipóxia, metabolismo de gordura, espermatogênese, várias coisas. Então, esses fatores de transcrição, eles são muito importantes, né? E vão reconhecer os blocos de regulação, são sítios específicos lá no DNA, aqui mostrando o DNA, e aqui os fatores de transcrição que vão reconhecer ou não, para dar início à transcrição aqui. E só para representar isso de maneira melhor, aqui estão os blocos de regulação. Aqui no DNA a gente tem regiões que são codificadas e regiões que não são codificadas, que são os introns e exons. E o nosso fatorzinho de transcrição vai ali e vai reconhecer, tá, uma região específica, tá, do DNA, fazendo esse DNA funcionar. Então, interessantemente, alguns genes já têm a sua região reguladora toda mapeada, né? Esse gene aqui é o receptor do cortisol, que recebe esse hormônio cortisol para fazer o controle do estresse, tá? O controle da produção mesmo do cortisol. Então, eu quero que vocês percebam, né, que aqui é bastante letrinha, está tudo numerado, e cada ponto desse marcado, dessas regiões, está ligada a um ponto específico de metilação, ou seja, cada ponto desse pode receber uma marca química. E os artigos hoje estão falando que essas marcas químicas são específicas para cada tipo de experiência que o indivíduo vai viver, tá? Por exemplo, indivíduos que têm uma marca química numa determinada posição, por exemplo, aqui na posição 20, vamos supor que tenha, eu vou aqui, não estou correlacionando exatamente, síndrome da fadiga crônica, ou depressão, onde que está a marca aqui? Ela está na posição 47.
fome pré-natal, indivíduos que cometeram suicídio, eles tinham marcas químicas muito específicas, está já descrito no artigo do Gustavo Turek, abandono na infância e assim por diante, tá? Estresse pós-traumático. Então, isso já está sendo estudado, né? Principalmente nesse gene que é o NR3C1, que é o gene do receptor do cortisol, que ele é expresso lá no hipotálamo no cérebro, tá? Então, existem vários relatos na literatura que fazem essa correlação. Por exemplo, em 2014 saíram 3 artigos interessantes. Um que pegava os sobreviventes do Holocausto e analisava os sobreviventes e os filhos. Tá? Então, quer dizer, eles veem que essas marcas químicas são transmitidas do estresse pós-traumático com marcas químicas no receptor do cortisol nos sobreviventes do Holocausto da Segunda Guerra. Tá? Viram também aqui estresse pós-traumático, também no mesmo gene, sobreviventes de genocídio. E até a guerra em Ruanda, na África, né, tinham tribos, grupos étnicos, né, melhor, que brigavam entre si e se matavam, né, reciprocamente, deixando marcas epigenéticas e fazendo alterações nessa regulação do eixo HPA, que hoje é chamado de eixo não mais neuroendócrino, mas de psiconeuroendócrino imune. Então, só para mostrar como é que funciona esse HPA, né, esse eixo neuroendócrino, que a gente chama de psiconeuroendócrino imune, aqui, quando existe uma situação de estresse, existe uma ativação aqui no hipotálamo, tá? Que manda uma ativação aqui para a hipófise, que é a neurohipófise, tá? Dizendo para adrenal produzir o cortisol. Então, sai daqui, o sinal sai daqui do hipotálamo, passa pela hipófise, passa pela adrenal e produz cortisol. O cortisol, ele volta e é recebido aqui pelo hipotálamo, pelo receptor do cortisol, que é aquele que eu falei das marcas químicas, e ele dá um sinal para ele e fala assim, para agora de produzir cortisol. Isso é o normal. Mas como nós temos vários impactos de estresse no dia, o tempo todo nós temos marcas de estresse, né? Então nós produzimos continuamente cortisol e temos muitas vezes a consequência disso, né? Que é a metilação aqui do receptor. Então, esse cortisol crônico que é produzido vai levar a um estado inflamatório crônico, tá? Que vai levar a câncer, doenças autoimunes e obesidade. Tá? Então, esse aumento do estresse vai levar a alterações no ciclo circadiano, alterações nos níveis de melatonina, alterações imunes, obesidade, câncer, diabetes, doenças autoimunes de modo geral, e inflamação crônica e aumento da pressão arterial. Então, é isso que nós temos, é o nosso modelo de vida. Eu digo que nós vivemos um modelo de adoecimento. Então, eu falei do estresse por essa via aqui, a via do eixo produzindo cortisol. Mas nós temos do outro lado o estresse ativando aqui o sistema nervoso simpático com a produção de adrenalina e noradrenalina. Então, olha como é o nosso modelo de adoecimento. Nós produzimos doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são pressão alta, arteriosclerose, diabetes, alterações no comportamento social, quando nós ativamos essas vias, eixo e sistema nervoso simpático, produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina, alterando o sistema de açúcar, alterações hormonais, alterações aqui, renina, angiotensina de pressão arterial, citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, fazendo alteração até do efeito comportamental e hormônios também, dando efeito comportamental, aumento de frequência cardíaca, infarto, viscosidade sanguínea, levando a todas as doenças que nós conhecemos, que são as doenças de alto custo, né? E crônicas.
E algumas coisas, elas podem alterar essa expressão. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da questão do hábito alimentar, né? Botei o brócolis aqui com um sorriso, né? Desde a minha avó falava que fazia bem comer brócolis. Na verdade, esse não é só o brócolis, né? São todas as crucíferas. Então, é brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas. Elas, na verdade, produzem uma substância chamada sulforafano, que atua numa via de sinalização que combina em fatores de transcrição que atuam lá diretamente no DNA, levando à produção de glutationa S-transferase. As glutationas, gente, são importantes para a detoxificação do organismo. Então, por exemplo, para detoxificar benzopireno, né, produtos de fumaça, poluentes, ou do hábito tabagista, a gente vai usar aqui as glutationa S-transferase. Aqui mostrando as glutationas retirando da célula, né, um sistema de detoxificação de fase 2, os benzopirenos. Então, hoje a ciência fala que várias coisas podem realmente alterar a nossa fisiologia, né? Então, houve um episódio na Segunda Guerra Mundial, que foi o Inverno da Fome, que foi em 1944 e 1945 na Holanda, em que as pessoas não tinham o que comer. Elas ficavam em porões, e foi durante o inverno, então não tinha comida. Então, as mulheres grávidas daquele tempo produziram filhos com altas taxas de esquizofrenia. Então, os dados desses estudos mostram que a fome pré-natal precoce, ela pode estar ligada a efeitos epigenéticos no cérebro. Então, essas crianças ficaram alteradas epigeneticamente. E hoje, com a modernidade, né, a era do plástico, nós estamos expostos aos interferentes endócrinos que induzem a silenciamento de alguns genes, por exemplo, relacionados à obesidade, alteração do comportamento social e até câncer. Estou falando do bisfenol A, que deixa o plástico mais molinho, tá? Menos quebradiço. Então, usado pela indústria do plástico. Ele é interferente endócrino porque ele se parece muito com o estrogênio, a molécula. Ele tem anéis que se encaixam no receptor de estrogênio, então é interferente endócrino. Então, nós podemos deixar marcas genéticas e epigenéticas, né? Isso depende do ambiente que estamos expostos, desde o intraútero e até mesmo se somos amados, desejados, queridos, e o que nós recebemos da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, mesmo antes do nascimento. Tá? Os artigos já falam isso hoje. Então, se a mãe fumou, se a mãe bebeu, se a mãe tomou medicamento, se esse medicamento estava vencido, se tomou ácido fólico, se fez alimentação saudável ou não, tá? Então, na verdade, esse desenvolvimento cerebral ele depende em grande parte dos cuidados maternos no intraútero e também ao nascimento. Então, tem experimentos em ratos que mostram que a maneira com que esses ratos são cuidados ao nascimento, se são lambidos, se não estão lambidos, isso vai alterar os programas cerebrais de comportamento desses filhotes e como eles serão na idade adulta. Então, se o ratinho foi lambido, né, eles produzem ratos saudáveis. Se os ratinhos não foram lambidos, foram abandonados pela mãe, se tornam ratos bravos, né, ratos com comportamento antissocial, ratos que agridem outros colegas, né, da gaiolinha ali do teste. Então, os ratos que foram lambidos no receptor do cortisol, naquele que eu mostrei para vocês que tem as marcas químicas, ele funciona normalmente, tá? Tá pouco metilado, poucas marcas químicas. E naquele que não foi lambido, a esse sim, tem marcas químicas que fazem com que eles sejam ratos estressados, tá? Produzindo grandes quantidades de cortisol. Então, o circuito cerebral normal, o desenvolvimento disso depende muito da interação positiva entre a mãe e o bebê nos primeiros anos de vida, né? Meses e anos de vida.
Isso já é de senso comum, até já saiu em jornais e tudo mais, é bem importante, que tem que ter acolhimento, tem que ter afeto e a criança não pode ser abandonada. Então, quando ela vocaliza o choro, ela está manifestando um sinal de que ela precisa ser atendida. E se ela não for atendida, ela aumenta os níveis de estresse. Se isso for cronicamente na vida dela, acontecer cronicamente, a gente pode ter uma alteração dos receptores cerebrais, tá? Então, durante a gestação, a interação materno-fetal é crítica no desenvolvimento neuronal, a nutrição e o estresse são importantes no desenvolvimento e variações podem trazer consequências neurológicas para a saúde e incrível, até a terceira geração, tá? Pelo que se sabe hoje. Então imagina, isso não vai afetar somente a criança, vai afetar também os filhos dessa criança, tá? Então o que se estudou é que os cuidados maternos alteram a função neuroendócrina dos filhos e no caso de estresse, mães estressadas geram filhos com limiares maiores de cortisol. E isso pode afetar até os netos dessa gestante, tá? Então hoje nós sabemos que a qualidade de vida, principalmente da vida familiar, ela influencia nas diferenças individuais, na vulnerabilidade para doenças da fertilidade. E o lugar mais importante é a família. Então, famílias desestruturadas, desequilibradas, elas levam a distúrbios de personalidade, pessoas mais neuróticas, com baixa autoestima, com algumas desordens de conduta, com risco aumentado de eventos adversos na vida, né, como perda de emprego, divórcio, e depressão e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Tá? Está num artigo muito bonito que fala que essas adversidades elas afetam a programação do eixo hipotalâmico, pituitária, adrenal. Tá? E aqui pegando de outro artigo ainda, mostrando a importância do suporte social, e aí eles mediram esse suporte social relacionado com o nível de cortisol. E viram que pessoas que não tinham suporte social tinham os maiores níveis de estresse. E pessoas com os melhores níveis de suporte social e de amor, elas apresentavam baixos níveis de cortisol. Então, interessante como é que foi a condução desse trabalho, porque eles pegaram pessoas sem suporte social, né, e deram placebo para a pessoa tomar, era controle, as pessoas não sabiam quem estava tomando placebo e quem estava tomando ocitocina, que é o controle positivo do amor, tá? Por quê? Ocitocina é aquele hormônio que é liberado quando uma mãe, por exemplo, pega o bebê no colo pela primeira vez, ou pega o bebê no colo, sente o cheiro, né? É o hormônio do amor, e tem de comprimido. Então eles fizeram esse trabalho e quem teve a melhor resposta foi quem tinha suporte social, família equilibrada e tal, e tomava ocitocina, quem apresentou o menor nível de estresse. E agora, recentemente, em 2014, já saíram trabalhos relacionando a metilação do receptor do cortisol com tumor de mama, tá? Então a gente lembra aqui da história do Galeno, lá no comecinho desse bate-papo nosso, como realmente a suspeita dele não era em vão, né? Então, já está relacionado com tumor gástrico, pulmonar e de mama, a metilação no receptor do cortisol. E isso tem impacto na metástase. Então, tem um trabalho muito bonito, é um trabalho de 2010, com alguns pesquisadores de áreas diferentes, que diz o seguinte, que a metástase tumoral depende de uma série de interações com o microambiente e outros fatores, como estresse, depressão, isolamento social, que atuam como fatores de risco à progressão tumoral. Tá? E que o suporte social foi relacionado com maior sobrevivência em câncer de mama. Então, esse microambiente é o microambiente do tumor, né? A produção de vasos, aquilo que está lá dentro do tumor. Um resumo do trabalho é o seguinte, que existe associação entre o estresse, câncer e metástase,
que o estresse ele atua no sistema nervoso simpático e também no eixo, alterando o tumor e microambiente tumoral, porque com o estresse via sistema nervoso simpático é produzida adrenalina e noradrenalina e via receptores adrenérgicos, né, que recebem esses hormônios, afeta diretamente as células tumorais, levando à angiogênese, que é a formação de vasos, a migração celular, aumento do tumor e da progressão tumoral, quer dizer, em vários pontos. Outra coisa interessante é que eles observaram que o aumento da dopamina, que é um hormônio que atua lá como neurotransmissor, né, no cérebro, dando satisfação, né, dopamina, né? Então, o aumento da dopamina diminui o crescimento do tumor por diminuição da angiogênese, quer dizer, olha só, quer dizer, que o que nós pudermos fazer para poder aumentar a dopamina, ótimo. E que o aumento do cortisol diminui a apoptose induzida pela quimioterapia. Quer dizer, a quimioterapia fica com menos efeito e aumenta a sobrevivência do tumor. E o artigo sugere uma terapia farmacológica integrada a intervenções biocomportamentais, tá? Ninguém aqui está contra químio, nem radioterapia, nem as terapias convencionais. Mas a intervenção biocomportamental aqui, ela entra como alvo na dinâmica neuroendócrina, tá? Então, só para dar um pouco mais de detalhe, né? O que acontece quando tem estresse e angiogênese? É envolvimento das moléculas aqui VEGF, que atua na angiogênese, interleucinas, TGF-alfa, beta, TNF-alfa são fatores inflamatórios que ativam o crescimento de vasos. Então aqui a teoria é todinha baseada em inflamação e angiogênese, tá? Aqui diz, inclusive, que a depressão pré-operatória está ligada ao aumento de VEGF pós-operatório, tá? Ainda, nesse artigo, ele fala que o crescimento tumoral depende da difusão de oxigênio e nutrientes e que esses mecanismos dependem do balanço de sinalização autócrino e parácrino, a ligação célula-célula, né? E endócrina para crescimento. Então, o cortisona estimula o crescimento do tumor, tá? Alterando toda essa dinâmica. E ainda, em relação à migração e invasão, a gente tem que depressão e estresse estão relacionados à secreção de proteínas de adesão. A MMP9, macrófagos no ambiente tumoral, tá? E que esses macrófagos associados ao tumor contribuem para o microambiente inflamatório e baixo do sistema imune. Então, esse artigo, ele termina sugerindo uma terapia farmacológica integrada a intervenções biocomportamentais, tendo como alvo a dinâmica neuroendócrina. Então, tudo que for para reduzir estresse é importante. E tem um artigo, que é uma experiência de Massachusetts, da universidade, onde eles trabalham com pacientes que estão em doença que não tem mais cura, né? Então, são cuidados paliativos e eles atuam diretamente na questão de inserir o autoconhecimento para esses pacientes. E toda a equipe multidisciplinar, ela atua no sentido de melhorar a vida desses indivíduos. Então, a equipe multidisciplinar, ele faz a escuta acolhedora, que é a atenção ao ouvir, e o paciente é trabalhado no mindfulness para a promoção da consciência do momento presente, a aceitação da condição atual sem julgamento, evitando sempre a culpa, e prática de exercícios e atividades que reduzem o estresse. Então, aqui são práticas de meditação e exercícios respiratórios. Muito interessante, e eles têm uma experiência muito boa. Esse artigo é de 2010, tá? Então, essas terapias, elas estão voltadas para a melhoria da psicoimunidade, tá? Então, eles fazem intervenções. Então, aqui tem algumas intervenções interessantes, né? Aqui estão mostrando intervenção, tem yoga, tem várias, tá? Aqui de reiki, terapia reiki,
tá? Que é uma terapia de redução de estresse e de melhoria da imunidade. E aqui tem até uma teoria, uma hipótese de como essa terapia ela pode alterar a epigenética, tá? É bem legal esse artigo, porque é um artigo que não está comprovando nada não, viu? Mas é uma hipótese médica, tá? E é isso, pessoal. Estou terminando aqui, deixando um abraço para vocês e muita redução de estresse para todos, tá? Beijo!